transformação e desenvolvimento contínuo, diria para vocês. Ao longo da minha carreira, eu optei por fazer algumas mudanças e eu acho que para isso acontecer, acho que tive que ter uma dose aí de transformação e sempre pensando em como que eu ia me desenvolver para essas mudanças, né? Então, acho que isso resume tanto o que já foi e o que eu prevejo aí também para os próximos passos de carreira. Olha, legal. Bom, acho que eu vou começar de trás para frente, então, lá da época da faculdade, né? A minha primeira graduação foi em fisioterapia, então eu iniciei o curso em 2002 e fui me formar lá para 2006, 2007. Foi uma faculdade incrível, aprendi muita coisa, mas acabei não exercendo a profissão por muito tempo. Então, por alguns motivos, essa foi a minha primeira transição, né? Estava falando aqui de transformação e desenvolvimento contínuo. Essa foi a minha primeira transição. Eu optei por deixar a fisioterapia, iniciei uma nova faculdade de administração e entrei no mundo corporativo, né? Então, durante a faculdade, eu ainda tive algumas experiências. A minha primeira experiência empreendedora foi quando eu estava na administração. Eu tive uma clínica de fisioterapia, depois posso contar um pouquinho a respeito disso. Dei aula de inglês, mas finalmente entrei numa empresa grande, fiquei no mundo da indústria química, passei por 3 empresas nessa indústria, sempre em funções de marketing ou correlatas, né, funções de estratégia, inteligência de mercado. E depois desses 10 anos, eu acabei migrando para o empreendedorismo. Então, em 2019, 2020, foi quando eu decidi fazer uma nova mudança e cofundei a Diversitera, que é a minha principal atividade profissional hoje, que é uma startup de diversidade e inclusão. Então, resumidamente, esses foram os principais passos aí ao longo desses anos, né, desde a minha primeira graduação até essa aventura que tem sido como empreendedor de uma startup de diversidade e inclusão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cageiro Toffolo, sou consultora de carreira e negócios. E para fazer comigo mais um programa, meu sócio, meu parceiro, Paul. E aí, Paul, tudo certo? Tudo bem, Gi? Tudo bem com vocês? Quem ainda me conhece, sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios. Você acabou de acompanhar a história do Maurício Nishiyama. Ele é cofundador na Diversitera, uma empresa de diversidade e inclusão. Cara, tem uma história incrível e você vai ver. Vamos bater um papo, cada insight, a gente já bateu um papo com ele nos bastidores. Fica atento, pega papel e caneta que você vai se impressionar com a história dele. Mas é claro que antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui da Growth, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, ficar por dentro de todas as notificações, deixe seu comentário, seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo e pessoas de excelente qualidade, assim como o Maurício, que vai estar aqui com a gente para o nosso canal. Exatamente. Então vamos lá, vamos bater um papo com o Maurício. Muito legal, Maurício. Obrigada por compartilhar com a gente. E a minha primeira pergunta, ela já é clara. Eu acho que é o que todo mundo está curioso para saber. Vocês estão trabalhando com dados e com sensibilidade humana, né? Até o que está ali no site de vocês. E muita gente vê esses dois conceitos como antagônicos, né? A gente vive nessa luta de dados versus humanização e sensibilidade. Conta um pouquinho como vocês chegaram até aí, qual que é a visão de vocês sobre isso, que na verdade não é um antagonismo, mas sim um complemento, como a empresa de vocês mostra, né? Exatamente. Bom, isso vou acabar tendo que passar também um pouco pelas origens da Diversitera, né? Muito do que eu e o Marcos, que é o meu sócio, a gente entendeu que era até uma necessidade de mercado e também um ponto de aportar uma boa parte das nossas experiências profissionais, aquilo que a gente desenvolveu ao longo das nossas carreiras até esse momento, e dentro de uma temática tão social e humana que é a diversidade e inclusão. Então, eu falei para vocês que a minha trajetória foi em marketing, em estratégia, então tendo que lidar com dados muito para fazer o meu plano de marketing ou para tomar qualquer tipo de decisão fundamentada em dados. Acho que quem está no mundo corporativo ou tomando decisões de negócio ou entendendo como é que funciona o mercado e como que a gente pode ter novas oportunidades, naturalmente a gente acaba trabalhando com dados para conseguir tomar essas decisões. Então, acho que foi muito da minha trajetória, da trajetória do próprio Marcos,
E a gente percebeu que em algumas das iniciativas relacionadas à diversidade e inclusão, faltava um pouco desse pragmatismo, desse olhar, às vezes, de negócio, e muitas vezes falar a linguagem do tomador de decisão. Então, pessoas que estão na liderança das organizações, C-level ou, né, a liderança, e muitas vezes é quem precisa tomar uma decisão a respeito desses projetos relacionados a pessoas, relacionados à diversidade e inclusão, mas, às vezes, com uma ausência ou com poucos dados, né? Então, foi um pouco dessa necessidade que nós observamos de trazer dados e trazer dados estruturados, né? A partir também de metodologias, né? Que fossem dados assertivos e que, de fato, representassem uma fotografia da situação das organizações. Então, para responder, eu acho que foi realmente trazer um pouco das nossas experiências, entender que era uma necessidade de mercado, mesmo para conseguir apoiar os tomadores de decisões nas suas estratégias de diversidade e inclusão. E, por outro lado, a gente não poderia perder em nenhum momento esse lado mais social e humano, né? Ele é intrínseco à temática de diversidade e inclusão. Basta ver tudo que está acontecendo no mundo hoje e também a própria conscientização das organizações em ter que trabalhar essa temática de uma forma mais efetiva, né? Entendendo as diferentes realidades da própria organização, mas como que essas organizações podem ser cada vez mais diversas e inclusivas, porque os próprios dados mostram que é muito positivo. Então, se a gente pega os estudos de grandes consultorias, de universidades, eles são consistentes em mostrar que quando você tem uma empresa comprometida com diversidade e inclusão, você tem maior atração e retenção de talentos, você tem uma empresa mais inovadora e criativa, você mitiga os riscos da tomada de decisão, você entende melhor os clientes e, no final das contas, você até tem uma chance maior de ser mais lucrativo do que as outras empresas. Então, em termos de vantagem competitiva para as organizações, é muito importante que elas sejam mais diversas e inclusivas. Então, foi um pouco desse olhar também pragmático de negócios, entendendo que as lideranças das organizações vão olhar para todos esses impactos, né, no negócio, e atrelar tudo isso com um lado talvez mais humano, mais sensível e mais social da diversidade e inclusão, entendendo que é uma pauta da nossa sociedade, né? A gente conseguir entender que vivemos numa sociedade preconceituosa, machista, homofóbica, capacitista, obviamente sem generalizar, mas basta abrir jornal, basta abrir qualquer portal de notícia e dia sim, dia também você vai encontrar algumas dessas notícias, infelizmente, que mostram um pouco de como o nosso país é. Então, pensando nisso, pensando em apoiar as empresas e organizações a serem melhores empregadoras, e quando a gente fala de ser melhor empregadora, aumentar a equidade dessas organizações, né? Aumentar, entender, fazer com que essas organizações tenham uma leitura a respeito de si mesmas mais fidedigna, e isso vem a partir dos dados, né? Então, acho que é um pouco do que a Diversidade se propõe, e é o pano de fundo para todas as nossas ações, né? Então, o nosso principal produto é realmente relacionado a conseguir coletar esses dados de forma autodeclarada por parte dos colaboradores, em conformidade com a LGPD, tendo, então, toda a parte de segurança das informações e sempre preservando a identidade dos respondentes, mas, ao mesmo tempo, dando granularidade de dados, de cruzamento, de análises, para que as empresas tenham essa figura, esse diagnóstico bem completo, né? Então, a gente tem uma mentora que fala que é como se fosse um exame de sangue, né? Então, se você identifica que o paciente, o principal problema dele é glicemia, talvez esse seja uma prioridade, né, no curto prazo. Se, por algum outro caso, é colesterol, então essa vai ser uma outra prioridade. Então, a ideia do diagnóstico é conseguir fazer esse mapeamento de forma efetiva, baseado aí em metodologia estruturada, né? Não fazer perguntas aleatórias, mas ter algumas intenções, e, a partir disso, apoiar a decisão, o desenho, né? O desenho das estratégias das organizações relacionadas à diversidade e inclusão e pessoas como um todo, tá? Então, acho que é um pouco do espírito da Diversidade. Sensacional isso que você está explicando, Maurício. Inclusive, nós tivemos recentemente o Marcos Matias no canal, no Digitalcast, e a Schneider foi considerada uma das empresas mais diversas e tudo mais. Ele comentou realmente o quanto a Schneider se tornou inovadora. Eu vou deixar aqui no card para vocês também assistirem essa entrevista, que ele corrobora tudo o que o Maurício está dizendo, né? Agora, a minha pergunta vai nesse sentido, Maurício. Quando você traz dados para um tema que ele é sentimental,
que ele é humano. Muitas vezes, para quem está vivendo a diversidade, olha e fala o seguinte: opa, peraí, a Diversitera está querendo trazer dados para isso aqui, aonde está o humanismo nisso? Então, os dados são importantes para que as empresas se tornem mais diversas, mas como é que vocês fazem para poder mostrar para as pessoas que estão vivendo ali na teoria, na prática, na verdade, né, esses problemas, mostrar para elas, falar o seguinte: não, esses dados vão dar suporte para que as empresas sejam melhores para vocês, não, eu não estou aqui para diminuir ou tentar lucrar, tornar mais lucrativa a empresa em função disso. Como é que funciona aí no Diversitera? Difícil essa pergunta, mas é o que me vem à cabeça assim, quando você fala de dados de um tema tão emocional que é a diversidade. Né? É emocional, mas ao mesmo tempo acho que as pessoas também esperam das organizações ações concretas, práticas efetivas, né, para que elas sejam mais diversas e inclusivas. Então, em geral, a maior parte das pessoas entendem que um ponto de partida importante é através dos dados. Então, acho que praticamente assim, todas as organizações com as quais a gente tem interagido entendem que um bom ponto de partida para as ações é conseguir fazer essa leitura, né? E os próprios colaboradores aceitam de uma forma interessante. A gente até se propõe a ser uma interface, né? Uma empresa que é externa à organização, que vai preservar todas essas informações que são de dados pessoais e sensíveis, muitas vezes, preservando esse anonimato, né? Então, é um compromisso que a gente tem com o colaborador e eles entendem isso. Então, as nossas taxas de engajamento costumam ser boas, a gente faz campanhas de comunicação para também deixar bem explicado o porquê de coletar aqueles dados e como que esses dados serão importantes para que a organização dê próximos passos na agenda de diversidade e inclusão de uma forma mais efetiva, tá? Então, vou dar um exemplo, né? A partir de certas identificações, um exemplo simples, que muitas vezes não é nem preciso fazer uma pesquisa, mas só para exemplificar o que eu estou falando. Um dos dados que a gente consegue ver é, por exemplo, relacionado a gênero. Então, muitas vezes a organização tem um balanço, um equilíbrio de gênero quando você olha o número inteiro, que é bem proporcional ao que a gente tem na nossa sociedade, na população brasileira, de acordo com o IBGE. Mas quando você olha esses dados a partir da perspectiva de nível hierárquico, de área funcional, de grau de escolaridade e outras informações, você consegue ter um detalhamento melhor que vai orientar outras ações de forma mais efetiva. Vou dar um exemplo. É típico, é comum de que quanto mais alto na escala hierárquica, o percentual de mulheres vai diminuindo. E aí, isso aparece nas nossas pesquisas, dados parecidos com esses, mas nesse caso, quando a gente apresenta para a organização, esse é um dado, número, a partir dessa pesquisa que a gente está fazendo, mas o que vocês querem fazer com isso? É uma pauta prioritária, a equidade de gênero? Esse número aqui está mostrando que nas posições de liderança a gente tem uma quantidade menor de mulheres. Isso é um problema que vocês gostariam de trabalhar no curto prazo? Então, eventualmente, é trabalhar a parte de recrutamento e seleção de mulheres que tenham senioridade para essas funções. Ou não, é uma prioridade de médio prazo. Então, uma potencial saída seria desenvolver um pipeline de talentos mulheres para que ocupem essas funções no futuro. Então, a partir desses dados, a gente consegue tomar essas decisões mais humanas, né, e para que a empresa seja melhor, né, no final das contas. Então, sim, diversidade e inclusão é um tema sensível, e acaba até causando, né, comoções dentro das organizações, mas a nossa proposta é justamente trazer um olhar pragmático para que ela possa ser melhor. E aí depois, as ações são as mais diversas, seja em treinamento e desenvolvimento, na questão de mentoria, né, e aí cada organização vai entender o que são as próximas pautas, mas acho que a gente não tem encontrado assim, resistência de olhar das pessoas, né, de acharem que quando a gente coloca dados, a gente está tirando o lado mais humano e sensível da diversidade e inclusão. Acho que as pessoas já têm esse entendimento de que, sim, se a gente consegue mostrar, comprovar e apoiar a nossa estratégia, esses dados, né, as ações serão mais efetivas. Então, no final das contas, a ideia é que o resultado seja melhor. Então, eu acho que isso tem sido muito bem visto pelas organizações como um todo, mas também por quem está dentro dessas organizações. Muito legal, eu fico meio impressionada, né? A gente tem contato com tanta gente aqui e aparecem assim, pessoas com essas ideias que são tão fora da caixa, né, que a gente tem até dificuldade de compreender cognitivamente isso.
Mas, Maurício, eu quero trazer agora para um lado um pouquinho mais pessoal seu, né, da tua carreira, da tua vida. E eu queria te fazer uma pergunta do porquê que você se interessou sobre esse tema, né, diversidade, inclusão, por que você decidiu investir tua carreira e tua vida nesse tema, que é um tema tão importante, mas não é todo mundo que se joga de cabeça como você fez. Tá. Bom, vou fazer resgates históricos aqui também, que muitas vezes nem eram conscientes meus nessas épocas, mas que aí trazendo para uma realidade presente, acho que ajudam também a explicar o porquê que eu acabei tomando essa decisão. Então, talvez tenha começado lá atrás mesmo, na faculdade. Eu estudei numa universidade pública, eu estagiei dentro de um hospital público, ainda na época lá de fisioterapia. E quando você olha para esses ambientes, tanto de educação e quem conseguiu ter acesso a um ensino superior público, e vê, por exemplo, que eu tive poucos colegas negros, por exemplo, dentro da faculdade pública, tá? Naquela época, né? Poucos colegas que vieram de escolas públicas, né? Então, acho que já é um choque de realidade. Eu que tive uma situação de privilégio ao longo da minha vida, da minha infância, tive acesso a bons colégios, a aulas de inglês e tudo mais, então, e era a realidade que eu via de uma grande parte dos meus colegas, né? Então, acho que é um primeiro choque de realidade. Quando você vai para um hospital público, você muitas vezes vê quase que o inverso. Pessoas que estão em uma área de vulnerabilidade maior e que precisam recorrer a um atendimento público, e você vê que é um perfil diferente. Então, você vê que a população negra, por exemplo, é uma população percentualmente maior do que outros locais. Então, acho que, assim, naquele momento, talvez, não pensava em trabalhar com diversidade, inclusão, nem nada, mas eram choques de realidade, né? Acho que eu fui começando a observar. E aí, ao longo do tempo, bom, desenvolvi já na parte das minhas experiências corporativas, eu trabalhei em algumas empresas que tinham muito boas práticas relacionadas à diversidade e inclusão. Uma delas, particularmente, foi até vanguarda dentro do segmento, né? Então, ela já tinha aí políticas naquela época que uma grande maioria das organizações não tinha, né? De discutir essa pauta, de trazer isso para um nível de consciência, de determinar algumas políticas. Então, acho que eu também comecei a ter um contato de forma mais estruturada com o tema de diversidade e inclusão no âmbito das empresas. Então, aí acho que esse também foi um próximo passo. E aí essa decisão por trabalhar especificamente com diversidade e inclusão e por empreender veio agora mais recente, né? Eu acho que uma vontade de empreender e empreender em algo que tivesse um propósito, um valor maior do meu lado pessoal, né? Então, eu acho que eu já tinha isso um pouco mais amadurecido, de fazer esse alinhamento com alguns propósitos. E, em cima de tudo isso, também uma grande vontade minha de trabalhar com pessoas e relacionado a essa parte mais de recursos humanos, digamos assim. Então, é até curioso, né? Quando eu tive que tomar algumas decisões lá no começo de carreira, no meu início de vida corporativa, eu acabei num programa de estágio, pediram para marcar a área de interesse e eu marquei duas, RH e marketing, e sem distinção do que eu tinha preferência. E acabaram me direcionando para marketing, e assim eu desenvolvi a minha carreira por 10 anos dentro do mundo corporativo. Mas ao longo da faculdade de administração, uma das áreas que mais me chamava a atenção era as disciplinas de recursos humanos, né, de como trabalhar com pessoas. E foi um tema de interesse que eu mantive ao longo do tempo. Por mais que a minha atividade principal nesses últimos anos tenha sido relacionada a marketing, eu sempre tive um apreço aí por toda essa área de conhecimento. E aí eu também vi como uma possibilidade de conseguir até entrar mais a fundo em uma vertente que tem muito a ver com recursos humanos, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, em muitas das empresas quem capitaneia essa discussão está dentro de recursos humanos, então também pesou um pouco, né? Falei, nossa, eu acho que vai ser talvez uma oportunidade de eu trabalhar pela primeira vez de forma direta com essa temática, né? Então acho que foi um pouco disso, né? De ter desenvolvido ao longo do tempo um pouco da consciência social, de entender um pouco de privilégios, de entender um pouco do que é uma sociedade mais equânime, do que isso poderia agregar valor às organizações, de entender que as organizações têm um papel fundamental em qualquer transformação da nossa sociedade,
e que se a gente, né, tendo um negócio voltado para isso, acho que diretamente a gente está contribuindo para uma criação de uma sociedade melhor, né? Então, isso talvez de um lado pode parecer um pouco mais romântico, mas acho que no final das contas, eu acho que é um pouco daquela luz que a gente acaba perseguindo, assim, né? E quando vai tomando algumas decisões, e eu acho que foi isso que também aconteceu e motivou bastante. E um outro fator fundamental é o meu sócio, né? Então, a gente se conheceu ainda, já faz mais de 10 anos, quando eu entrei no mundo corporativo, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Nós trabalhamos na mesma área por alguns anos, depois cada um seguiu aí uma trilha, mas a gente manteve a amizade e a gente já falava lá atrás, olha, a gente ainda vai voltar a trabalhar junto em alguma coisa, né? E foi aí também um pouco do que aconteceu na Diversitera. Então, o Marcos, ele é cadeirante e ele já vinha trabalhando num ano sabático, toda essa temática do que eu posso fazer para trabalhar diretamente com o tema de diversidade e inclusão, aportando também a bagagem profissional dele, que também é muito de dados, de negócios, né? Então, a gente se conheceu dentro do ambiente de negócios, e ele estava nesse ano sabático já matutando o que ele poderia ver. E aí foi a fome com a vontade de comer, eu buscando algumas atividades empreendedoras voltadas a alguns valores meus para trabalhar com áreas com as quais eu ainda não tinha trabalhado diretamente. Acho que isso também é um pouco da minha natureza de carreira, né? De querer tocar algumas temáticas diferentes, não necessariamente ter uma carreira um pouco mais tradicional. Então, acho que por isso que foi realmente um match de momento, de ideias, de valores, e acho que foi a partir daí que a Diversitera nasceu. E eu tomei uma decisão que não é uma decisão difícil, tá? Eu estava numa empresa que eu gostava, com pessoas formidáveis, com desafios muito interessantes pela frente, mas ao mesmo tempo achei que eu estava num timing de carreira, momento de vida, inclusive, que eu precisava extravasar um pouco e atender um pouco desses meus anseios, que são anseios antigos, né? Eu comentei para vocês que eu tive a oportunidade empreendedora ainda na transição de fisioterapia para administração. Eu cofundei uma clínica. Essa clínica, inclusive, ficou famosa aqui em São Paulo, super cresceu, tomou outros rumos. Eu já não faço mais parte da sociedade, mas foi a primeira experiência empreendedora. Eu acho que ao longo dos tempos, depois de algum tempo no mundo corporativo, eu ainda tinha uma vontadezinha de ter essa experiência empreendedora, de ter o meu próprio negócio, né? De conseguir trabalhar não necessariamente de uma forma mais especialista, específica, mas ter uma visão ampla, talvez mais ágil. Então, acho que foi um pouco uma mistura de tudo isso que me motivou a trabalhar nesse tema, que é tão forte, né? Mas também ter mergulhado no empreendedorismo. Sensacional. E Maurício, se tivesse que... Bom, você passou por várias dificuldades, né? Então, qual foi a maior dificuldade que você passou e como é que você superou essa dificuldade ao longo dessa sua jornada, que é uma jornada que começou numa área, foi para outra, depois empreendeu, foi no mundo corporativo, então você deve ter passado por muita coisa. Que dificuldade foi essa e como é que você superou ela? Eu acho que a maior dificuldade é justamente relacionada a essas transições. Eu acho que quando você vai fazer algumas mudanças, é natural que venham anseios, inseguranças, incertezas, né? Quando você pensa em fazer alguma outra coisa que é diferente da zona que você está, e depois de um tempo você cria um certo conforto, você entende do que você está fazendo, do negócio, da sua iniciativa, né? Das suas responsabilidades, e de repente você se vê num momento por diversos motivos. Eu acho que em cada transição de carreira que eu tive motivos diferentes, motivos, né, para tomar essa decisão diferente, mas quando você vai tomar a decisão, é realmente um tempo de angústia, porque é largar o que está um pouco mais certo por aquilo que é muito duvidoso, né? Então acho que tem esse ponto, talvez tenham sido as maiores dificuldades que eu encontrei ao longo da carreira, né? De conseguir gerenciar essa ansiedade, gerenciar esse medo, fazer uma avaliação correta de se a decisão era a melhor do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, pensando em carreira, e até um ponto que você consegue tomar a decisão, né? Então, acho que essas foram grandes dificuldades aí para conseguir fazer esses movimentos. Ou seja, acho que gerenciar aí a insegurança, a ansiedade de uma forma como um todo, né? Antes de tomar uma decisão. E eu tenho um perfil muito analítico. Então, acho que para conseguir tomar essas decisões,
eu preciso de dados, né? Dados, informações e reflexões. E aí, então, acho que foi um pouco de fazer a gestão. A dificuldade talvez fosse ter calma para conseguir entender se era uma movimentação interessante, se realmente valia a pena traçar um plano. Para traçar esse plano aí, o que é coletar informações e como estruturar isso de uma forma analítica, para estar um pouco mais confortável com a decisão, mitigar riscos eventualmente e ser mais assertivo, né? Então, acho que ao longo da minha carreira talvez tenham sido essas as maiores dificuldades. Eu adoro quando aparece alguém planejador, assim, que tem uma visão parecida com a minha, porque o meu sócio, a gente é meio diferente, então quando aparece eu fico até feliz, né, pô? Verdade. Maurício, para a gente já encaminhando, infelizmente, para o final, se você hoje pudesse encontrar com o Maurício lá no início da tua carreira e pudesse dar uma dica para ele, o que você falaria para você mesmo? Nossa Senhora. É tranquilo que todo mundo trava nessa pergunta, viu, Maurício? É impressionante, todo mundo é difícil, né? Você tem que... uma pergunta complexa. Olha, eu diria que, assim, justamente pelo meu perfil analítico, eventualmente acho que eu falaria para mim mesmo para seguir um pouco dos instintos. Acho que ao longo dessas minhas decisões que eu tomei, sempre foram muito pautadas na racionalidade, de conseguir tomar uma decisão de carreira depois que eu tivesse refletido, conversado, agregado dados, planejado. Mas no final é como se a decisão, e aí olhando para trás, né, eu acho que eventualmente se eu tivesse seguido alguns instintos mesmo, o resultado talvez fosse um pouco mais rápido, enfim. Talvez acreditar um pouco mais naquele sexto sentido, entre aspas, e não ter tanta insegurança, né? A respeito de nós mesmos, a respeito daquilo que você está tomando de decisão. Acho que talvez fosse uma dica que eu daria para mim mesmo lá atrás. Mas é uma boa pergunta, difícil, hein? Talvez eu tenha outras dicas aí que eu daria para mim mesmo também, se eu pudesse pensar um pouco mais aqui. Não, mas a dica é fantástica, porque quando você traz que você é muito analítico, né? E que seguir mais os instintos é justamente o equilíbrio, né? Que eu e a Gia aqui buscamos, né? Eu sou puramente instintivo, nada planejador. Ela é toda planejada e pouco instintiva. Então a gente tem que equilibrar isso. Eu me apoio nela, ela se apoia em mim, para a gente conseguir acelerar, e é aquilo que você comentou, né? De antecipar algumas coisas, e muitas vezes o instinto bloqueia ou o excesso de dados bloqueia também. Você começa a colocar tanto risco, você acaba eliminando, e essa dica é muito valiosa justamente por isso, né? Manter esse equilíbrio, que é o que todo ser humano deveria ter, né? Se pautar em dados e ao mesmo tempo seguir um pouco seus instintos. Tem aquele dizer, né, de que o ótimo é o inimigo do bom. Então, às vezes, quando você está lá no bom, em algumas decisões, aí vai e segue o instinto, porque também não dá para ficar esperando a decisão perfeita, né? E não existe decisão perfeita, eu acho, em termos de carreira. Você sempre vai abrir mão de alguma coisa em prol de outras, né? Então, talvez eu falaria, Maurício, segue. Vai um pouco aí, deixa o seu instinto falar um pouco mais alto e vai. Sensacional. Eu tive um gestor que ele falava isso para mim, assim, pô, você vai tomar sempre a melhor decisão naquele momento. 5 minutos depois pode aparecer outra melhor, mas naquele momento você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado com as informações que você tinha. Então, cara, vida que segue e a coisa vai ter que continuar. Muito bacana. Exatamente. Então, se tivesse que dar uma dica de um livro, uma série ou um filme para nossa audiência, algo que te marcou, pode ser recente, pode ser algo que você viu no início da carreira, mas algo que você falou, poxa, para mim isso aqui pesou. Pode ser os 3, pode ser só livro, fica à vontade aí, mas algumas dicas para o pessoal aproveitar aí os seus dias e se enriquecer também com essas obras. Legal. Vou até mostrar aqui, porque eu separei para a nossa conversa. Eu pensei em livros, pode ser mais de um? Pode, fica à vontade. Porque um deles é bastante relacionado com essa nossa conversa do ponto de vista mais pessoal, de carreira, das decisões. E esse aqui, vocês conseguem ver. Joseph Tepperman, sensacional. Joseph Tepperman, que é um livro que se chama Anticarreira. Ele lançou esse livro bem na época que eu estava aí para tomar algumas decisões importantes. Essa mais recente, né, de entrar para o empreendedorismo e sair do mundo corporativo, pelo menos naquele momento. E aí, putz, quando eu vi até, acho que foi uma propaganda, alguma coisa assim, chamado Anticarreira. Ele não tinha nem lançado o livro ainda, ele estava lançando, tinha a versão digital lá, num modelo muito interessante de pague se você achar que vale a pena. Tem que pagar, né? E, no final das contas, paguei, comprei o livro tudo, peguei a versão física também, e acho que foi um livro que me ajudou
de um ponto de vista inspiracional, porque acho que ele tem algumas histórias que você vai fazendo paralelos, né? Mas também de um ponto de vista até de estruturar algumas ideias que muitas vezes na nossa cabeça ficam voando, né? No momento aí que você está de decisão, e acho que ele ajudou também a colocar talvez um pouco de processos, um pouco mais de estrutura naquela minha decisão que eu estava formatando, né? E o conceito que ele traz de anticarreira também é super interessante, o próprio nome, né? Um nome curioso, e eu acho que ele fez uma análise muito interessante do ponto de vista de que tem de tendências hoje do mundo, o que essas tendências acabam impactando quando a gente fala de carreira, e o que as pessoas precisam estar preparadas para um modelo que é um modelo diferente de alguns anos atrás, né? E talvez até poucos anos era um modelo mais tradicional mesmo de desenvolver uma carreira dentro de uma organização, e nada contra isso, mas eu acho que você tem que se transformar mesmo estando dentro de uma organização, essa ideia da constante transformação e constante aprendizado, né? Então acho que foi um livro que me ajudou aí nessas reflexões no momento de carreira. E o outro livro que eu ia sugerir, muito relacionado com a minha atividade atual, né, que é este aqui, que é o Pequeno Manual Antirracista, que dá visões, traz conceitos que acho que muitas vezes a gente não pensa e não entende dentro da nossa estrutura, dentro da nossa sociedade brasileira, né, que é composto, segundo pelo IBGE, né, por 56% de pessoas negras, né, pessoas pretas e pardas. Quando a gente olha dentro das organizações ou dentro de alguns outros ambientes, não é essa a realidade. Essa realidade é muito distante, inclusive. Eu acho que esse livro aqui também ajuda a trazer reflexões muito importantes para a gente entender nós como Brasil, nós como empresas no Brasil e nós como pessoas, né, como brasileiros. Então, eu acho que também é um livro que vale a pena para algumas reflexões iniciais, tá? 2 livros incríveis, né? Cada um é fã de carteirinha de um aqui, né? O Paul sempre fala do Anticarreira, de Jamila Ribeiro, eu acho ela perfeita, né? Então, muito obrigada, Maurício. E eu te agradeço não só pelo tempo aqui com a gente, pelos insights, mas também por trazer e reforçar essa pauta que é tão importante. Eu acho que a gente nunca tinha trazido alguém, né, Paul, que fosse tão focado nisso. E é um tema muito importante que, mesmo estando muito em voga, né, existe essa dúvida de estar em voga de fato ou estar em voga porque está todo mundo falando e as pessoas perceberam que é interessante falar sobre. Então, eu te agradeço de coração pela sua história, pelo seu tempo e também por trazer esse tema tão relevante. Obrigado a vocês pelo convite, um super prazer aqui. Espero que tenha contribuído também para as reflexões aí do pessoal. Com certeza, foi incrível. É muito bom poder ouvir e ver empresas fazendo isso e mostrando que é possível e de alguma forma transformando o Brasil, que é o que todos nós devemos fazer, né, como cidadãos, de fazer um pouquinho para transformar o Brasil. Vou até te fazer um convite. Gostaria muito de trazer esse tema no Growthcast, é um podcast que a gente faz ao vivo no YouTube. Vou deixar isso aqui gravado, porque aqui, fora dessa gravação, a gente vai alinhar um pouquinho, porque eu acho que é um tema muito bacana que a gente pode explorar bastante, ajudar as pessoas a terem uma visão diferente do que é a diversidade, do que é a inclusão, né, e como é que as empresas estão trabalhando para isso. Então fica aqui o convite gravado e logo mais a gente vai discutir uma data para a gente poder falar sobre isso no podcast. Já está aceito, já. Sensacional, obrigado. Legal. Obrigado a você que nos assiste, nos acompanha e tem prestigiado. Temos crescido muito graças a você, graças à sua curtida, graças à sua inscrição. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o próximo Carreira Talk Show.